Olá a todos, meu nome é Patrícia, eu sou professora de inglês da curso online gratuito. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu gostaria de pedir a todos que tiverem interesse em seguir as nossas aulas, que cliquem aqui no botão ao lado para vocês se inscreverem e receberem todo o nosso conteúdo de todas as aulas, ok? Então tá bom. Iniciando a aula de hoje, o tema que eu escolhi foi o Simple Past, ok? Ou passado simples em português, ok? O Simple Past. Só que eu gostaria de deixar claro que a gente vai abordar hoje o Simple Past, o passado simples, só que só se utilizando dos verbos regulares. Qual o motivo da minha escolha? Porque eu achei que pudesse ficar muito confuso para vocês a ideia de verbos regulares mais verbos irregulares ia ficar muito cansativo. Eu acho assim, muito conteúdo para um dia só. Então a minha escolha foi falar do Simple Past, mas de que forma? Abrangendo somente os verbos regulares. Bom, que verbos regulares são esses? Vamos ver se vocês têm claro isso já, se é uma coisa nova. Bom, os verbos regulares em inglês são aqueles que, quando colocados no passado, no Simple Past, ou nas suas formas nas suas formas perfeitas, né, que seriam o present perfect, o past perfect e uma voz passiva, por exemplo, eles assumem sempre a forma de ED quando eles estão na afirmativa no passado. Então, por exemplo, novamente pegando o gancho da aula passada, se eu falo to work, ele vira no simple past worked, ou no particípio passado, worked também. Então, olha que fácil, né? Verbos regulares, a princípio, todos quando são utilizados no simple past ou no particípio passado, eles assumem a forma de ed, né? Aquele sufixo, eu coloco o sufixo ed para finalizar o meu verbo. Isso é muito fácil, muito tranquilo. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho as suas exceções, né? Porque como toda regra, tem a sua exceção. E é muito importante que a gente saiba para saber usar, né? Mas antes de eu entrar propriamente nessa explicação de como eu uso, como é a regra, como é a exceção, eu gostaria de falar para vocês de qual é o uso real do Simple Past, né? O passado simples. Qual é o uso real dele? Bom, esse tempo verbal nós utilizamos para falar de situações que iniciaram no passado e também foram finalizadas no passado. Gente, isso é muito importante quando eu falo de Simple Past. A situação começou lá atrás e ela também acabou lá no passado. Então, eu não trago nada para hoje. Simple Past é isso, ele fala de um tempo, de uma ação, de hábitos que eu tinha lá atrás e que também terminaram lá. Não fazem mais parte do meu presente, não fazem mais parte do meu dia a dia. E eu costumo dizer o quê? Que a gente usa muito claramente marcadores. O que são marcadores para o uso do Simple Past? São palavrinhas mágicas, que podem ser advérbios, expressões que indicam frequência, onde você exatamente coloca o passado. Juntamente com esses marcadores, favorecem a utilização das sentenças para que eu as coloque no Simple Past, no passado simples. Então, uma vez que eu identifique esses marcadores, beleza, matei a charada. Eu sei que eu estou falando de Simple Past, ok? Então, eu vou dar um exemplo. Se eu falo assim, eu visitei a minha avó ontem. Eu visitei a minha avó ontem. Então, eu vou falar em inglês. I visited my grandmother yesterday. I visited my grandmother yesterday. Quando eu visitei minha avó? Yesterday, foi ontem, passado, acabou. Então, eu sei que é uma situação que já foi, não volta mais. Um outro exemplo, eu vou usar last. Olha que marcador, esse é um marcador legal, last. Então, se eu falo, eu fui ao cinema na semana passada. Eu fui ao cinema na semana passada. Gente, semana passada já não é mais essa semana, acabou. Então, eu digo, I went to the movies last week. I went to the movies last week. Eu fui ao cinema a semana passada. Se a semana já acabou, não faz mais parte do hoje, ok? Um outro exemplo com outro marcador, ago, né? Vocês já viram esse marcador? Ago. Então, eu digo assim, eu decidi ser professora 10 anos atrás. Então, eu decidi ser professora de inglês 10 anos atrás. Vou usar essa frase, deixa eu ver. I decided to be a teacher 10 years ago. I decided to be a teacher 10 years ago. Também foi passado,
Foi lá a minha decisão ficou lá, ok? Um outro exemplo usando... Eu viajei para a Europa em 2010. Nós estamos em 2014. 2010 também ficou lá atrás. Então, eu vou usar. Eu viajei para a Europa em 2010. Sabe como fica? Assim, ó. I traveled to Europe in 2010. I traveled to Europe in 2010. O marcador foi qual? In. Naquele tempo, com uma data específica no passado. Ok? Então, assim, tem sempre isso em mente, gente. Simple past fala de passado acabado e sempre que possível eu tenho que usar esses marcadores para indicar que esse passado realmente ficou lá atrás, acabou. Bom, então como eu havia dito antes, a gente acaba seguindo uma regra geral. Qual é a regra geral? Eu pego o verbo bonitinho no infinitivo, tiro to, mando ele embora e coloco o quê? O ed, aquele sufixo ed no final, né? Então, to work, eu falo, eu trabalhei, I worked. Perfeito. Essa é a regra geral, bonitinha. Só que agora a gente vai ver as exceções. Quais são as exceções? Bom, ou casos especiais, como cada um queira pensar. Bom, o primeiro caso especial, a gente tem que se atentar ao seguinte, gente. Verbos que terminem em Y. Ai, meu Deus. Viu um verbo que terminou em Y, acendeu a luz vermelha. Tem que olhar para ele. Tem alguma coisa diferente nele. Verbo terminado em Y, parou. Bom, o que eu tenho que observar nesse verbinho que termina em Y? Que letra, na verdade, precede esse Y? Então, a primeira regrinha me diz o seguinte, olha. Se eu pego um verbo como to play, ele é um verbo que termina em Y, a sua última letrinha é Y, aí eu olho bem ao lado. Qual é a letrinha que precede esse Y? É uma vogal ou uma consoante? Puxa, teacher, to play, deixa eu ver, Y antes é uma vogal. O que a regra me diz? Eu só coloco o ED, mantenho o Y, olha lá, o Y está lá e coloco ED no final. Um outro exemplo seria o verbo to enjoy. To enjoy in English é gostar. To play, o que é to play, gente? To play pode ser brincar, tocar, jogar, ok? To enjoy seria uma substituição para o to like. A gente pode usar um ou outro quando quiser, ok? Então, to enjoy, a mesma ideia. Teacher, to enjoy. Peraí, enjoy, qual é a última letrinha? Y. O que eu faço? Ele é precedido por que letrinha? Vogal ou consoante? Letrinha O. Então, o O é uma vogal. O que eu tenho que fazer? Mantenho o Y e adiciono só ED. Então, a única ideia é essa, gente. Prestem atenção para ver se o verbo termina em Y, já acendeu a luz vermelha e olha ao ladinho para ver a letra que precede. Esse é um primeiro caso especial. A segunda possibilidade, o segundo caso especial, também é com Y. Por isso que eu falo, acendeu a luz vermelha, viu o Y, só que agora é diferente. O que eu tenho que observar? Se na possibilidade anterior eu olhei se era uma vogal, agora eu tenho que olhar se a letrinha que precede o Y é uma consoante. Vamos ver aqui um exemplo. To try. To try in English é tentar, né? Tentar é to try. Então, eu sei que termina em Y, eu olho bem do ladinho. Qual é a letra que precede? É uma consoante, porque é um R. O que eu faço agora? Olha que interessante, gente. Eu não mantenho o Y vai embora, eu tiro ele da jogada e coloco o quê? IED. Então, to try vira tried. Um outro exemplo, to cry. Também, eu tiro o Y e fica cried. Um outro exemplo, to dry. Gente, to cry, o que é to cry mesmo? Chorar, né? Só para lembrar. To dry in English is secar. Secar uma roupa, ok? To dry, a mesma ideia. Eu tiro o Y e adiciono IED, ok? Então, esse é um outro passo. E os verbos que eu acho que é super tranquilo, que são terminados em E. Olha que legal, gente. To love, terminou em E. O que eu faço? Coloco acrescento só o D, na verdade. Ele vai ficar super tranquilo. ED. Então, love vira loved. To move vira moved. To save vira saved. Só para vocês saberem, to love, ok? Amar. To move, mudar-se, ok? To save, economizar ou guardar dinheiro, economizar água, ok? Bom, então vamos para mais um caso especial. Hoje eu tô cheia de casos especiais, né? Gente,
Tem que ser assim mesmo. Bom, esse terceiro caso especial é o seguinte, é aquela situação em que a gente dobra a última letrinha do verbo. Vocês já viram to stop? To stop in English é parar, ok? To stop. Eu tenho uma regra por trás disso. Por que eu dobro essa última letrinha, o P, quando eu utilizo o passado? Então, eu digo, ele parou de trabalhar. He stopped working. He stopped working. Por que eu dobrei esse P? É o seguinte, gente, tem uma regrinha que é a CVC, né? Que alguns já devem ter visto nas escolas, enfim. CVC. Então, eu pego o verbo to stop, tiro to e analiso as 3 últimas letras. Então, stop, a última letra é P, depois O, depois T. Então, P é uma consoante, O é uma vogal e P é uma consoante novamente. Caiu nessa regrinha? Observei as 3 últimas letras. Caiu nessa regrinha? CVC, consoante, vogal e consoante. Eu sou obrigado a dobrar essa última letra. Então, stop vira stopped. ED no final. Só que não posso esquecer de dobrar o P. Um outro verbo seria to plan. To plan in English is planejar. Planejar um evento, planejar uma viagem, to plan. A mesma ideia. Plan. Terminou em CVC? Terminou. Consoante, vogal e consoante. O que acontece com essa letra N? Eu tenho que dobrar. Ficar 2 letras N's. Então, plan fica planned. Ok? Então, eu falo, eu planejei a minha viagem. I planned my trip. Ok? E um detalhe muito interessante. Eu dobrei essa consoante, no caso, o P e o N, por quê? Porque ela é a sílaba tônica. A sílaba tônica é a última nesse caso. Olha, to stop, a última. Plan, a última. Eu dobrei a última sílaba. Mas temos uma exceção dentro disso. Não são todas que eu dobro. Sabe por que não? Porque tem alguns casos que a sílaba tônica não é a última. Por exemplo, no caso do to visit. To visit in English is visitar. Visitar alguém, fazer uma visita. To visit. Vamos observar com calma. Visit. Vai cair na regra, teacher? Vamos ver. A última letra é o T, depois o I, depois o S. Ai, caiu, vou dobrar. Pronto, você me ensinou assim, é assim que eu vou fazer. Não, gente, nesse caso, quando eu falo, eu visitei o meu tio, I visited my uncle. Eu não tenho como dobrar esse T. Como, teacher? Porque a última sílaba não é tônica. Olha a minha pronúncia. Visit, visit. Qual é a tônica? O vi. Olha lá. A segunda parte não é tônica, então eu não posso dobrar. Então, essa é a exceção da exceção. Essa é um pouquinho mais chatinha. Vamos ver um outro exemplo. To remember. To remember. Então, vamos ver se cai a regra. Então, vamos lá. Terminou com R, depois E, depois B. Caiu no CVC? Caiu. Aí, vou dobrar. Não posso. Então, CVC. Não posso por quê, teacher? Não é só dobrar o R? Não posso. Remember. Olha a minha pronúncia. Remember. Qual é a tônica? Mem. Não é a última. Então, se ela não é a última, eu não posso dobrar. Bom, pessoal, acho que foi uma aula, assim, com bastante regras, mas eu acho que deu para vocês terem uma noção geral de como utilizar o Simple Past nesse passado, só nas afirmativas. Então, por hoje, como eu achei, assim, a aula muito densa, a gente só usou o Simple Past na afirmativa. Em aulas futuras a gente pode fazer. Como eu faço uso na negativa? Como fica esse verbo na negativa? Como fica esse verbo nas questions, nas perguntas? Mas isso fica para uma próxima aula. Foi um prazer estar com vocês. Até lá!